A paz do Senhor, meus irmãos. O vídeo de hoje, o tema é missões. Qual é o grande papel da igreja na face da terra? Será que todos foram chamados para fazer missões? O que é missões transculturais? E quais os critérios para a eficácia nessa missão? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo e eu tenho certeza que esse vídeo será bênção na tua vida. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho mandado. Então, pregar o Evangelho, fazer missões não é opcional, e sim uma ordem expressa de Jesus. Vale lembrar que existem pelo menos 3 tipos de pregação. O primeiro tipo de pregação é a mais comum nos dias de hoje, que é a pregação nos púlpitos. Hoje a igreja tem obreiros, pastores, evangelistas, homens munidos com a palavra de Deus, com conhecimento bíblico e que pregam para as multidões. O segundo tipo de pregação é a pregação individual. Existem muitas pessoas que não pregam no púlpito, ou existem pessoas que têm dificuldade de pegar o microfone e pregar diante de multidões. Mas ele faz aquela pregação individual, aquele evangelismo individual, que também é um tipo de pregação. E o terceiro, e também não menos importante, é a pregação que fazemos através das nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo fala: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida diante dos homens. Portanto, também nós, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Portanto, os nossos comportamentos, a nossa vida, também é uma forma de pregação. Aonde você vai, alguém te observa. É por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O próprio texto diz: vocês são luz do mundo, mas não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Assim, sejam as vossas obras vistas diante dos homens e glorifiquem ao vosso Pai. Ou seja, a forma que nós vivemos, a maneira que nós nos comportamos depois que recebemos a Cristo como Senhor, também é um tipo de pregação. E esta pregação precisa dar resultados. Você sabe o que é missões transculturais? A palavra trans vem do latim, que quer dizer um movimento além de, ou através de. Então, missões transculturais quer dizer alcançar um povo além da cultura, ou transpor a cultura para alcançar um povo. A ordem de Jesus foi dada para que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. E nós não podemos nos limitar, por exemplo, em pregar o evangelho apenas no Brasil. Nós temos que estudar a cultura de outros povos para também poder assim alcançá-los. E é muito importante estudar a cultura de outros povos, porque quando um missionário, um evangelista é enviado para essas nações diferentes, ele precisa obrigatoriamente saber como funciona a cultura desses povos e como ele vai fazer, qual é a estratégia usada para a pregação do evangelho no meio deste povo diferente ou desta cultura diferente. Será que todos foram chamados para fazer missões? E a resposta mais óbvia é sim, porque quando Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos: ide, pregai em todas as nações e fazei discípulo. Mas aí entra aquela pergunta: mas todos foram chamados para fazer essas missões transculturais? E a resposta está no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre todos vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Falamos um pouquinho antes que existem 3 tipos de pregação. E aqui, Jesus deixa claro o objetivo primordial da igreja, que é fazer missões. E nesse texto, existem pelo menos 4 tipos de missões que nós temos que fazer. Primeiro, quando ele diz fazer missões em Jerusalém, ele está dizendo que quando eles recebessem a virtude do Espírito Santo derramado sobre eles, os primeiros a serem alcançados e ver essa diferença do Evangelho na vida deles, seria aqueles que estavam mais próximos dele.
Jerusalém aqui significa a nossa casa. Quando você recebe a Cristo como Senhor, existe, como nós falamos, um tipo de pregação que é com as nossas obras. Quando alguém aceita Jesus, a primeira transformação é do interior, de dentro para fora. E as pessoas que estão mais próximas, dentro da nossa casa, o pai, a mãe, os irmãos, o cônjuge, ele consegue ver a diferença. Ou seja, a tua vida é uma pregação para essas pessoas. O segundo ponto aqui é Judeia. Ou seja, aquelas pessoas que estão um pouquinho mais longe, quem sabe aqueles parentes que nós temos, eles começam a ver a diferença da pessoa que recebeu a Cristo como Senhor. Outrora, ele agia de forma diferente. Agora, alcançado pelo Evangelho, as ações, as atitudes dele são diferentes. Então, essas pessoas também começam a ver as boas obras e glorificarem a Deus pela transformação na vida desta pessoa, desse parente dele mais próximo. E o terceiro tipo de pregação é Samaria. Vale lembrar que nesse tempo os samaritanos eram tidos pelos judeus como uma raça mestiça. O próprio Jesus no capítulo 4 de João, quando fala com a mulher samaritana, ela diz para ele: o senhor sendo judeu, conversa comigo, sabendo que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Havia uma certa rixa entre eles naquele tempo. Essas pessoas de Samaria, muitas vezes, significa aquelas pessoas que não gostam da gente. São pessoas que, por um motivo ou por outro, desdenham do povo que serve a Deus. Pessoas ignorantes, às vezes. Essas pessoas também têm que ser alcançadas pelo Evangelho. Mas como nós vamos fazer para alcançar essas pessoas, sendo que nós não temos um tipo de comunicação direta com elas? É por isso que quando Jesus ensina no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele ensina como devemos nos portar diante dessas pessoas. Ele diz que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Ele diz que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas, porque se não acontecer assim, nós não temos parte no reino dos céus. Então essas pessoas que muitas vezes não gostam da gente serão alcançados também pela forma que nós vivemos, porque nós agora não andamos, somos guiados por sentimentos, não reagimos a sentimentos, somos regidos por princípios da palavra de Deus. O próprio Jesus disse que se nós saudarmos quem nos sauda, que recompensa nós temos? Se nós cumprimentarmos quem nos cumprimenta, amar quem nos ama, que recompensa temos? Temos que fazer isso com aqueles que nos aborrecem, com aqueles que nos odeiam. E a última ordem aqui, até os confins da terra, nós podemos aqui dizer que realmente aqui se trata das missões transculturais. São aqueles homens e mulheres que foram chamados por Deus e eles serão enviados para fora, quem sabe do seu estado ou até mesmo fora do seu país. Nós temos ainda no Brasil alguns estados que são mais precários na pregação do evangelho. Isso porque são estados mais pobres, né? Estados às vezes do interior, que muitos missionários têm até dificuldade de chegar até esses lugares. E também fora do Brasil. Mas infelizmente muitas pessoas querem ser enviadas para fora do país, enviados para um estado diferente, e eles se esquecem que o primeiro tipo de missões é feito em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois até os confins da terra. Porque nada adianta nós ganharmos o mundo inteiro para Jesus, ganharmos um país inteiro, ganharmos muitas das vezes um estado inteiro para Jesus e nós perdermos as pessoas dentro da nossa casa. Por quê? Porque as atitudes dentro da casa são atitudes que não glorificam a Deus. Então, vale lembrar que a igreja tem que fazer missões, mas não se faz só missões transculturais, não se faz só missões fora do país. A primeira missão é dentro de nossa casa. E a última pergunta, quais são os critérios para ter eficácia nesta missão? O único e maior critério para que a nossa pregação tenha eficácia é ser cheio do Espírito Santo. Sim, ser cheio do Espírito Santo. Pois quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não somos nós. Quem convence o homem é o Espírito Santo. E por isso Jesus dá a ordem: vocês receberão a virtude do Espírito, vocês serão cheios do Espírito. Quando nós pregamos, nós não temos o poder de persuadir as pessoas, de convencer as pessoas. O que nós temos que entender é que a nossa missão é pregar a palavra. Nossa missão é pregar o Evangelho. Quantas pessoas nós temos visto nos dias atuais que deixaram de pregar
deixaram de anunciar, deixaram de evangelizar, porque dizem, eu já preguei tanto para esta pessoa, eu já chamei tantas vezes essa pessoa para ir na igreja, eu já tentei tantas vezes e a pessoa parece que não muda, a pessoa parece que está fechada para a pregação do evangelho. A nossa missão não é convencer, nossa missão é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Nós precisamos falar de Jesus. Quem vai frutificar esta semente que foi lançada no coração do homem e da mulher é o Espírito Santo. Por isso, não se preocupe em convencer as pessoas. Não se preocupe em você produzir esses frutos dentro do coração das pessoas. Se preocupe em pregar o Evangelho. E o Espírito Santo vai dar o crescimento a esta semente, que é a palavra de Deus, que você está lançando no coração desta pessoa. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Não esquece, também deixe o seu comentário, para assim também nos ajudar na pregação da palavra de Deus. Deus te abençoe.